Nesse vídeo vou falar sobre 4 opções, sugestões de atividades para estimular a criatividade infantil. Vai ter desde atividades e sugestões usando parafusos, botões, adesivos e até gravetos. Então, para você que procura atividades estruturadas e direcionadas para trabalhar e estimular a criatividade da criança, então esse vídeo vai te ajudar. Oi, eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Por que estimular a criatividade da criança? A criatividade infantil é fundamental para o desenvolvimento da criança, tanto para aprender habilidades futuras como para conhecimento de si mesma, formação da identidade da criança, criação de novos projetos e desenvolvimento da resiliência. Então, se faz necessário encontrar as melhores soluções para resolver as diferentes questões do dia a dia, os problemas que vão aparecendo nesse dia a dia da criança. E isso aparece durante esse brincar. Ela precisa ter uma criatividade para saber lidar com essas situações de resolução de problema que diariamente vão aparecer para ela. O incentivo ao desenvolvimento da criatividade da criança na primeira infância propicia a formação de um adulto mais sensível e com maior senso crítico. E o que não fazer? O que não estimula a criatividade da criança? Vivemos em um momento em que muitas crianças não sabem criar as suas brincadeiras, não sabem inventar possibilidades de exploração livre, pois essas crianças se tornaram dependentes de estímulos prontos, tais como: número 1, telas. É só a criança ficar sentada na frente da tela, consumindo a hiperestimulação que há ali. A criança vai ficar ali só consumindo e vai se tornar uma criança passiva, irritada, sem paciência e sem vontade de brincar no mundo real. Porque aqui no mundo real, para que toda aquela hiperestimulação aconteça, como ocorre lá nas telas, depende do esforço da criança. E esse cérebro se acostumou a ser hiperestimulado de uma forma sem gastar energia, sem ter que fazer esforço. Porque aqui na vida real, para que os blocos montem, as peças se juntem, a boneca se mexa, o carrinho se mexa, depende da criança fazer alguma coisa. E a partir disso, virá estimulação, então, para esse cérebro dessa criança. Logo, quando a criança transita das telas para o mundo real, ela encontra dificuldade em o que fazer. Já aconteceu por aí? Em que a criança está lá nas telas e acabou as telas e aí agora ela fala: mas o que eu vou fazer? Não tem nada para fazer, porque ela tem dificuldade de criar e de inventar possibilidades brincantes, atividades e explorações para ela. Número 2, brinquedos prontos. E aqui vai desde brinquedos de madeira até brinquedos tecnológicos, mesmo que seja um brinquedo pronto que dependa da criança para existir, como por exemplo, aquela boneca de pano, ela não se mexe se a criança não fizer algo com ela. Esses jogos de madeira, de encaixe, se eu não for lá encaixar as peças não vão fazer sozinho, diferente de algum brinquedo que tenha controle remoto, que é só apertar o botão e o brinquedo faz tudo sozinho, voa sozinho, anda sozinho, fala sozinho, enfim, faz os efeitos dele. Mas ainda assim, mesmo esses brinquedos prontos aqui, que dependam da criança, para que haja alguma movimentação, alguma criação, ainda assim é um brinquedo pronto. E ainda assim limita a criatividade da criança, porque a criança não precisou pensar em nada. Os brinquedos apenas existem e ela usa esses brinquedos na função deles. Porque para que serve uma boneca, além de brincar de boneca? Ela não vai ter outra função, vai ser essa. Então, esses brinquedos prontos também limitam a criatividade da criança. E calma, que eu não estou falando para você não comprar brinquedo para sua criança, não é isso. Só estou falando que esses brinquedos prontos são sim limitadores para a estimulação da criatividade. E caso seja a questão aí com a sua criança, que você viu que há uma necessidade de estimular mais a questão criativa, essa função criativa na criança, então você vai ter que dosar aí a
disponibilidade desses brinquedos prontos e trazer mais materiais que vão se tornar brinquedos na mão da criança, mas que não estão prontos, que ela vai ter que pensar em algo para fazer com aquilo. E eu tenho já um vídeo aqui que eu falo sobre a questão dos brinquedos prontos. É esse vídeo aqui, eu vou deixar o link dele na descrição abaixo, caso te interesse você entender melhor sobre os prejuízos que esse excesso de brinquedos prontos trazem para o desenvolvimento da criança. E por fim, 3 adultos hiperestimuladores. Nós adultos também somos um empecilho para o desenvolvimento, para a estimulação da criatividade das nossas crianças. Quando? Quando nós a todo momento estamos trazendo brincadeiras e atividades para estimular essa criança. Quando nós lotamos a agenda dessa criança de atividades para ela fazer uma aula de inglês, uma aula de natação, uma aula de lutas, uma aula de robótica. Enfim, são várias coisas que a gente proporciona para essa criança e ela não tem tempo livre, não tem ócio para ficar sem fazer nada e a partir disso criar algo, inventar algo. Ou quando a gente traz essas propostas de atividades prontas, a gente prepara e traz para nossa criança. E aqui no meu canal você encontra muito isso, eu dando muita sugestão, dicas, ideias de atividades para que você possa estimular a sua criança. Mas eu sempre falo em vários vídeos, dose isso. Não coloque muitas atividades prontas que você preparou e trouxe, que é o que a gente chama de atividades estruturadas, para estimular essa criança, para fazer uma intervenção. Dê também possibilidades livres, para que a sua criança crie e invente a própria brincadeira. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque a gente é um empecilho para o desenvolvimento dessa criatividade. Ao mesmo tempo que a gente também está ajudando, quando a gente traz essas propostas, ajudando a estimular várias funções, seja emocional, cognitiva ou motora ou social, mas também a gente ainda atrapalha essa questão da função, imaginação, criação e invenção da criança. Entendido esses 3 empecilhos aí que podem ocorrer para a estimulação da criatividade da criança, então agora eu quero deixar para vocês 4 sugestões com pouco gasto financeiro que vão te ajudar a estimular essa questão criatividade e invenção da sua criança. E essas 4 sugestões que eu quero deixar é para incentivar você a propor mais explorações livres com materiais do cotidiano no dia a dia da sua criança pequena. Antes de você direcionar essas atividades para estimular a sua criança, primeiro a gente tem que partir do pressuposto de que essa criança está com dificuldade, certo? Por conta de algum desses 3 empecilhos que eu disse anteriormente, ou excesso de telas, ou brinca demais com brinquedos prontos, cheio de brinquedo, abarrotado de brinquedos, excesso de brinquedos prontos, ou o adulto que está hiperestimulando demais essa criança e está sendo um empecilho aí nesse ócio, nesse brincar livre. Para isso, você vai ter que seguir alguns passos antes de iniciar essa estimulação da criatividade. São 3 passos. O primeiro passo, você precisa equilibrar o tempo de telas no dia a dia da sua criança. Hoje, os neuropediatras já falam que até 6 anos é 0 telas, de tão prejudicial que está essa questão de telas na primeira infância. Mas regule de acordo com a sua realidade. A gente tem o ideal, mas você faz de acordo com a sua realidade, então reduza ao máximo. Segundo passo, diminua a quantidade de brinquedos prontos disponíveis para a sua criança, não dá para tirar de uma vez, então diminua. Comece, por exemplo, deixando os brinquedos prontos apenas aqueles que o seu filho, a sua criança, brinca mais, aqueles que sempre estão na mão dele, então diminua aquele excesso de brinquedos expostos que tem lá. Se você tem dificuldade com isso, em reorganizar os brinquedos, eu tenho essa playlist, eu vou deixar o link dela na descrição que vai te ajudar. E terceiro passo, tenha moderação, equilíbrio na quantidade de atividades prontas que você proporciona para sua criança. Se são atividades que você paga para essa criança ir lá fazer, um inglês, uma robótica, um esporte ou qualquer outra atividade, que seja, ter uma reorganizada nesses horários da sua criança, porque é muito importante que a criança pequena tenha janelas livres, tenha mais ócio, tenha mais brincar livre no dia a dia dela, do que tendo adultos, mesmo você, direcionando, trazendo sempre atividades estruturadas para essa criança fazer. E essas 4 propostas de atividades são propostas de brincar livre para a sua criança e com materiais do cotidiano. Número 1, kit de materiais de construção.
Você pode usar vários materiais de construção que para sua criança vai ter muitas possibilidades e funções na mão dela. Além, claro, da função dele que a gente utiliza em algumas questões na construção, na mão da criança vai se tornar um brinquedo não estruturado, vai se tornar uma proposta brincante, inventiva e criativa. Vou deixar algumas sugestões para você. Você pode disponibilizar alguns forros de madeira para a criança, se for possível comprar, somente algumas peças, e a criança vai poder usar, por exemplo, para fazer pistas de carrinho. Mas claro que a proposta é deixar com que essa criança pense no que fazer e não que você direcione. Não tem problema você direcionar depois que a sua criança explorou livremente, fez lá tudo o que ela pensou, você ir lá e dar uma sugestão, tudo bem, mas se segure inicialmente para você não direcionar nada. Traga ali a proposta, entregue para a criança e espere para ver o que ela vai fazer. Claro que aquela criança que estava com a dependência anterior vai precisar de uma ajudinha, mas deixe mais a criança, traga mais questionamentos e deixe mais ela pensar. Canos de PVC, emendas, T, joelho, dá na mão dessa criança para ver o que ela vai construir. Essas são algumas sugestões do que as crianças fizeram quando tiveram a possibilidade de brincar com canos na mão dela, mas é claro, isso aqui é só para você ter uma ideia do que essa criança pode fazer com os canos. Deixe livremente a sua criança pensar em o que ela pode fazer. Parafusos e porcas. Você pode trazer vários parafusos de tamanhos, pesos diferentes e deixar ali disponível para a criança para que ela explore livremente esses parafusos e porcas. Você também pode disponibilizar para a sua criança conduítes e fita isolante. E dá ali para sua criança conduíte, se tiver cores diferentes, legal. Se não, deixa disponível tamanhos diferentes e deixa livre para essa criança fazer como ela bem pensar ali com aquela fita. Você só instrui as formas seguras, todo esse material precisa ter sim segurança. Então é bom que esse material não seja entregue, você saia, mas que tenha um adulto ali perto, porque criança pequena a gente tem que tomar cuidado, sim. Fique ali vigiando a criança para ver como que ela vai fazendo essas experimentações, sempre dentro de uma liberdade com segurança. Uma liberdade criativa, mas com segurança. Mas dê essa possibilidade livre, brincante e observe o que a sua criança vai inventar com esse kitzinho de materiais de construção. E claro que não tem só esses. Vá numa loja de materiais de construção e comece a olhar para esses materiais de construção com um olhar lúdico. 2. Um kit de papelaria. E aí você pode pegar essa caixa organizadora que tem divisórias ou uma maletinha que tem algumas maletinhas com divisória também. Esse organizador para já deixar sempre ali. Então a criança terminou de brincar, explorar livremente com o kit de papelaria, então você vai guardar ali, vai ensinar para a criança que é para ela devolver ali naquela caixa organizadora, para que na próxima vez que ela quiser brincar e explorar, ela já está ali tudo organizadinho e ela pega. Algumas sugestões: giz de cera, lápis de escrever, lápis de cor, cola comum, cola glitter, canetinha, tesouras, lantejoulas. Olha só que legal esse daqui que eu encontrei aqui na minha cidade. E aqui, vai girando e vai saindo aqui nesse buraquinho. Então pega um recipiente e daí a criança balança para que caia a lantejoula que ela quiser usar aqui. Outros materiais legais que eu achei aqui de papelaria na minha região e eu achei super legal. Não sei se para você aí não é novidade, mas para mim foi. Sabe esse corretivo que a gente usa quando a gente erra alguma coisa com caneta? Então, eu achei uma tinta que vem nessa base. É uma tinta guache que vem nessa base assim. Então, ela já vem com o próprio pincelzinho aqui dentro. Então, ela fica um tempo, daí ela fica bem líquida, então quando você for usar, dá uma balançadinha e tem várias cores, deu para encontrar muitas cores. Também achei esse daqui, gente, não estou divulgando marca nenhuma, tá? Só estou compartilhando materiais que eu achei super legal. Esse aqui também é uma tinta e é uma tinta bastão. Olha só que legal, parece até um batom, né? Esse daqui não tem muitas possibilidades de cores, eu só encontrei as 3 cores primárias: amarelo, vermelho e azul, e também aqui tinha verde, preto e marrom. Mas dá para brincar muito.
Então, em vez de ter a tinta guache que vai fazer aquela bagunça lá, então a bastão ela vai limitar um pouquinho essa bagunça. Outra sugestão que eu achei aqui, achei bem legal, é essa caneta aqui, ó. Ela parece uma canetinha, mas ela é um giz líquido. Não sei se dá pra ver, ó, aqui no finalzinho, ó, tem um líquidozinho. Então você vai pegar e pintar isso daqui numa janela de vidro, numa porta de vidro. Você vai segurar um pouquinho, apertar um pouquinho ali, e aí essa tinta vai descer aqui pro biquinho. E dá pra pintar, rabiscar ali, e depois você pega um pano e você borrifa a água. Se você quiser, você pode borrifar um vinagre de álcool ou então um álcool e passar um paninho e pronto. Até a própria criança pode ajudar. Se você for usar o álcool ou vinagre, tomar cuidado com cheiros, com questões de alergias, mas senão você pode usar o borrifador com água e borrifar ali, passar um pano e pronto, apaga rapidinho. Dá para usar também no azulejo, na cerâmica, mas antes dá uma testadinha num cantinho, passa ali para ver se saiu. Mas onde eu utilizei, deu para limpar tranquilamente depois. E outra sugestão que eu achei também muito legal foi, olha só, esses pregadores de roupa. Olha só, super pequenininho, que legal, que bonitinho. E tem esse aqui, ó, que tem a carinha de emoji. E esse que eu comprei, eu achei 4 carinhas diferentes. Bem diferente, né? Bem legal, bem lúdico. Chama bastante a atenção da criança. E, ó, a gente tá trabalhando com textura, tamanhos diferentes, formatos diferentes. Esse daqui é bem duro para conseguir abrir. A criança vai ter que fazer bastante força, vai ter que ter bastante esquema corporal. Outras possibilidades de papelaria também palitos de picolé. Esse daqui é um abaixador de língua, né? Ele é maior, também dá. Tem palito de picolé mais redondinho, tem ele mais com a pontinha mais quadradinha. E outra ideia de papelaria é a massinha areia ou areia cinética. Ó, ela é uma areia, mas quando você aperta ela gruda, ó, ela fica tudo juntinho. Então dá pra criança brincar num espaço no chão e depois para guardar é só você ir juntando ela que ela gruda. E aí você guarda de novo no pacotinho, no potinho onde você guarda, que dá para brincar novamente. É bem legal, ela tem bem uma textura de areia, mas ao mesmo tempo parece uma colinha, porque ela gruda quando você vai apertando ela. Dá para brincar usando forminhas. Também tem as massinhas de modelar e todos os aparatos que vêm na massinha, as forminhas, faca, garfo, todas as propostas que vêm geralmente nos kits de massinha. Também dá para pegar de papelaria slime, algodão, papéis coloridos de formatos, texturas e tamanhos diferentes. Enfim, essa também é uma sugestão e você vai montar esse seu kit de papelaria da forma como você quiser. Também, em vez dos adesivos, você também pode usar os carimbos. Também tem os carimbos que as crianças gostam bastante, chamam bastante atenção. Então vá para a papelaria com um olhar lúdico e pensa aí nesse kit que traga essa proposta de você trazer e entregar para a criança para ela aproveitar livre. Muitas vezes as pessoas fogem desse kit de papelaria, principalmente dessas questões de usar tintas, porque as crianças saem pintando tudo. Mas geralmente a gente encontra isso em crianças que não têm essa liberdade para brincar com essa questão sensorial, com essa questão de pinturas. Então, quando ela tem a oportunidade, ela vai extravasar. Ou quando a gente não trouxe a informação visual e concreta para que a criança entenda que o local para fazer essa brincadeira, para explorar, para ter essa liberdade criativa com o kit de papelaria, é naquele lugar. Então, você pode delimitar um espaço. Por exemplo, você pega uma mesa infantil e mostra para a criança que é ali em cima daquela mesa que ela vai fazer aquela experiência. E quando terminar, cair tudo ali no chão, já deixa ali disponível uma vassourinha e uma pazinha pequenininha para a própria criança limpar uma lixeirinha, um pano, com um borrifador com água, para que essa criança depois limpe e organize tudo também, para que ela entenda que tem a liberdade, mas também ela precisa ajudar na organização. Claro, você ajuda dependendo da faixa etária da sua criança, não vai deixar ela fazer sozinha também. Vai direcionando a forma para ela fazer a melhor forma possível essa limpeza. Ou então você pode colocar um tapete de EVA, porque como ele é de EVA, mesmo que pintar, que sujar, depois dá para você lavar ele. Então coloca essa informação visual e concreta para que a criança entenda. Não adianta falar, olha, é só aí que brinca. Como
isso aí. Não tem nada delimitando e marcando. Aí ela vai sair extravasando tudo. Então, fazendo essas delimitações ajuda bastante. E claro, faça essa atividade em um local aberto. Fora de casa, por exemplo, numa parte da área, se for possível, né? Se você tiver, se não, se for só dentro mesmo, dependendo do tamanho da sua casa, então faça esses ajustes para ajudar essa criança de uma forma visual e concreta a entender que existe um lugar para que ela possa explorar livremente. Espero que você esteja gostando dessas ideias aí para estimular a criatividade e a imaginação da sua criança. Antes, já quero deixar um recadinho, tá gostando? Então deixe seu like para não se esquecer depois. E se você quer saber mais assuntos sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância, se inscreve no meu canal porque é sobre isso que eu falo aqui. Terceiro kit é o kit de aviamento. Da mesma forma que os kits anteriores, a proposta é você entregar para a criança e deixar ela experimentar livremente. Claro, delimitando o local, essas regras básicas que a gente precisa dar para a criança. Apresentar os materiais para ela, ver se ela sabe o que é aquilo, para que serve, qual é o nome, se essa criança quiser saber o que é aquilo. E coloca dentro de uma caixa organizadora ou dentro de uma caixa de papelão, a caixa que você tiver aí para manter organizado e guardadinho, para quando essa criança quiser brincar de novo, ela sabe onde que tá e ela possa pegar e brincar. Algumas sugestões de kit de aviamento: botões de diferentes tamanhos e formatos, zíperes de tamanhos e cores diferentes, pompom de tamanhos e formatos diferentes, tem vários tamanhos e tem várias texturas diferentes de pompom que você pode encontrar. O que mais? Fitas de tamanhos, texturas, cores diferentes, barbante, linhas, elásticos, lãs, plumas ou penas coloridas, retalhos de tecido e agulha de costura. Existe agulha de costura para a criança fazer esse manuseio e brincar aí de costurar. Enfim, vá lá para a loja de aviamento com esse olhar lúdico de criança, de olhar para aquelas coisas e ser possível propostas aí de brincadeiras. E você até pode fazer um outro kitzinho, misturar a papelaria junto com o aviamento, porque daí vai dar uma proposta de colagens diferentes usando esses botões, os pompons, usando as plumas ou as penas. Vai ser bem legal também você juntar esses dois kits. A quarta e último que eu quero deixar para você é um kit que não tem nenhum gasto financeiro. Já sabe qual que é? É o kit natureza. Não tem gasto financeiro nenhum. Você só precisa ter um espaço ao ar livre, um espaço aberto. Pode ser o jardim da sua casa, pode ser uma praça perto da sua casa, pode ser lá num sítio, numa fazenda, numa chácara, pode ser num parquinho de bairro, enfim, qualquer área verde que tenha natureza. Gravetos, tocos, folhas de formas, tamanhos diferentes, flores de formas, tamanhos diferentes, pedras de formas e tamanhos diferentes, enfim, qualquer elemento da natureza, elementos naturais que estejam disponíveis vão virar brinquedos e vão trazer possibilidade criativa e inventiva na mão da sua criança. Espero que vocês tenham gostado dessas sugestões, que vocês tenham muitos momentos de criatividade aí com a sua criança. Se você quer saber mais sugestões de atividade para estimular a criatividade, eu te aguardo nesse vídeo aqui. Atividades com caixas de ovos para a gente estimular a criatividade da criança. Te aguardo lá! Tchau!